Muito bem, para dar continuidade, nós queremos chamar aqui o doutor Luciano Castilho, foi juiz no TRT da 10ª Região, ministro do TST. Então, por favor, doutor Luciano, vem fazer a sua participação nesse nosso evento. Obrigado, professor. Bom, boa tarde. Bom dia a todos, quase boa tarde. Bom dia. Quero agradecer ao Wilson o convite para eu estar aqui hoje. Vim com todo prazer. Eu me aposentei como ministro do TST. Tá bom? Ao completar 70 anos, isso já tem 8 anos, quase 9. Consequentemente, somando 70 com mais 8, já estou com quase 80. Então muito bem vivido, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. 50 anos de casado. Quer dizer que é uma benção. Chega a ser uma benção. Mineiro da roça, né? Eu vou pouco a Minas, mas Minas não sai de mim. Com respeito à conciliação, eu sempre pratico aquela virtude mineira. Brigar eu não brigo, mas não faço as pazes. É assim que nós somos. Eu vou inverter um pouco o que eu ia falar, por tudo que eu ouvi aqui agora, que eu acho que se o encontro tivesse terminado aqui agora, já seria muito bom. Eu não sei se eu vou atrapalhar o encontro ou se vou contribuir para ele. Porque o encontro é bom quando você sai dele cheio de dúvidas. Quando você sai cheio de certezas, não significa muita coisa boa, não. Isso é só para mexer com as nossas certezas. A gente tem que estar sempre balançando a nossa certeza. Então, aquilo que o Pegado falou, eu queria fazer uma saudação especial ao Pegado, que recordou o nosso período no TST, eu chegando lá como ministro togado, e ele ainda como ministro classista. Tivemos um bom relacionamento lá, um relacionamento que continua. Já tem algum tempo que nós não nos encontramos, e quando a gente se encontra, parece que o encontro é permanente. Então, eu quero dizer uma coisa que eu falei com o Wilson ontem. Pegado não estava lá quando eu vou falar isso aqui agora. Eu comecei a fazer o que eu vou falar aqui agora no TRT de Minas Gerais, de Brasília. Eu era o vice-presidente do TRT, e enquanto vice-presidente cabia a mim comandar as negociações coletivas. A negociação coletiva nos tribunais normalmente é feita em audiência. Senta aqui o presidente do tribunal, o relator, vem as partes, tem advogado de um lado, advogado de outro, fala. E quanto mais os advogados... E agora posso falar que estou advogando tem 8 anos. Quanto mais os advogados falam, mais difícil fica a negociação. Eles descobriram uma lei que sabe que já estava revogada, mas foi revigorada. E é difícil para quem tem certeza de tudo, confessar que não sabe. Confessar que não sabe é uma virtude que eu sempre... Eu falo, ter nascido no interior de Minas é um privilégio. É um privilégio. E eu vim para Brasília, que eu já estou em Brasília desde 1970, com a família toda, desde 79. E quando eu cheguei em Brasília era uma cidade muito pequena. Toda conversa em Brasília começava assim: você é de onde? Porque ninguém era de lá. Todo mundo estava chegando. E todo mundo andava na rua, conversava, batia papo. Hoje você pode sair para dar uma volta, mas pode não voltar. Porque Brasília é cada vez menos segura. Menos segura. Então, lá no TRT de Minas, de Brasília, eu era o vice-presidente, o tribunal era pequeno. Como vice-presidente eu não recebia distribuição, era mesmo só a negociação coletiva. E na negociação coletiva, chegaram a uma coisa que eu não sabia nada. Do fato de eu ser juiz, do fato de eu ter passado um concurso público, não significa que eu sei todas as coisas. Eu preciso de saber o que eu não sei. Então, a primeira negociação coletiva importante que eu tive foi de jornalista profissional. Os jornalistas da Globo, do Correio Brasiliense, etc. Então,
eu propus a eles não fazer audiência nenhuma. Eu tinha tempo, eles marcariam, os dois, né? Eles marcariam o dia que queria conversar comigo e nós conversamos no meu gabinete, sem paletó e sem gravata, e sem Vossa Excelência. Quando eu chamo você, o Wilson, Vossa Excelência podia falar, já separou a gente. A palavra empolada separa. Então nós fizemos, essa negociação com os jornalistas durou 4 meses. Não todo dia, mas na hora que eles marcavam, eu estava disponível. E chegamos, foi o primeiro acordo no Brasil naquele tempo. E ambos ficaram muito satisfeitos, muito. E uma prova que eles ficaram muito satisfeitos é que quando, logo depois, eu fui indicado para ministro do TST, e como eu estava falando com você ontem, o juiz não pode ter atividade política, mas na hora que você é indicado para um cargo como no TST, se você não tiver ligações políticas, você não vai. É uma conversa complicada essa. Então, sem eu pedir nada ao sindicato de jornalistas, de empregado e empregador, os dois fizeram um pedido para mim. O que significa que aquela conversa lá foi muito boa. Lá, eu acho que foi com o Chico Vigilante, que hoje é deputado distrital em Brasília, numa greve dos vigilantes, veio para mim, para eu resolver também. Eu acho que eu já estava, não, você já estava no TST. Aí fizemos uma conversa, sem audiência, sem ata, e chegamos ao seguinte acordo. Amanhã, os grevistas suspendem, voltam a trabalhar, suspendem a greve hoje, e fica feito um acordo em dinheiro da seguinte maneira, isso e aquilo. Ficou anotado. Então, mas o sindicato dos empresários falou, mas eu tenho que conversar com todo mundo, porque eu não estava preparado para fazer esse acordo. Eu ligo para eles e semana que vem, nós voltamos a reunir. E assim foi feito. Mas na hora que terminou, você falou assim, não tem ata? Ata para quê? Não está combinado? Se estão duvidando um do outro, não tem acordo. Então vamos esperar. A greve foi suspensa, os empresários concordaram e o acordo foi assinado. Aí sim, em ata, onde fala-se rapidamente e terminou. Outra experiência dessa para mim, que foi muito gratificante para mim, foi já no TST, eu fui sorteado relator de um processo de mergulhadores de águas profundas. Eu nem sabia que existia essa categoria de mergulhadores de águas profundas. Na minha terra, lá em Pedro Leopoldo, quem é de Minas sabe onde é que fica Pedro Leopoldo, a água mais profunda que tem lá era do banheiro da minha mãe, na casa da minha mãe, que vai na canela só, não ultrapassa a canela. Então eu tive que não podia chamar, convidar empregados e empregadores para conversar comigo informalmente. Conversamos uns 2 dias. E me permitiu, acordo, não chegaram a um acordo, mas estava próximo de fazer o acordo. Por esse motivo, eu consegui fazer um acordo que não agradou a todos, mas agradou a todos. Acordo mais mineiro do que esse não tem. Você diz tudo e não fala coisa nenhuma. Isso é muito próprio de Minas, cultura que eu cultivo. Outra coisa, com relação a essas atividades que eu tive lá no TST e no TRT, com respeito à negociação coletiva, por exemplo, eu nunca deferi como juiz aquele dispositivo que está na CLT, que a pessoa pede para que você suspenda a greve e liminarmente suspenda e fixa uma multa de não sei quanto. Nunca deferi. Porque se eu deferir, a greve acabou. Tem que ficar mais apertado. E assim, consegui fazer acordo da SEB, que é as Centrais Elétricas de Brasília. Começamos uma reunião lá na Copa do TST, por volta de 9 horas da manhã, e assinamos o acordo às 8 horas da noite. Não pôde almoçar nem jantar, porque se parar para almoçar e jantar, você pensa em aquilo e não quer fazer o acordo mais. E a fome ajuda também, né? Se nós não fizermos um acordo, vai faltar comida. E assim vai. Ou seja, tratando as pessoas cordialmente, com confiança,
Isso vale muito em casa, razão pela qual a minha esposa chegou ali agora. Eu falei de 50 anos, ela entrou aqui agora. E eu falei com ele ontem que lá em casa, o meu casamento com a Ângela, nós somos primos primeiros. A mãe dela era irmã da minha mãe. Isso é coisa de mineiro, vai ficar mais econômico. Bom, eles pensam que eu estou brincando. Não estou brincando, não, estou falando sério. Falando sério. Bom, voltando a falar da minha carreira, lá no TST e no TRT, e nas varas do trabalho. Que eu acho o mais importante de você falar é das varas do trabalho. Na época não era vara, era junta. A minha primeira, vou falar só isso e depois vou entrar um pouco mais para frente aqui. Minha primeira audiência como juiz, que eu nunca tinha, eu já advogava há 8 anos, mas nunca tinha tido advocacia trabalhista. Não é que eu não quisesse, é porque não tinha. Pedro Leopoldo tinha só uma fábrica de tecido e uma fábrica de cimento, só. E sem sindicato. Eles se consideravam bons empregadores, mas se você falasse que ia abrir um sindicato, era despedido antes de criar um sindicato. E era bom porque estava empregado. Isso era verdade. E enquanto eu estava lá em Pedro Leopoldo, não teve ação trabalhista, não tive nada. Aí fui nomeado juiz do trabalho. Depois de um concurso memorável, fui nomeado juiz do trabalho. E o presidente do tribunal, que era pai do atual ministro do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello, filho, ele falou comigo: vou te mandar para fazer, eu já no TST que eu estou falando, você vai mandar para Goiânia. Falei: doutor Luiz Felipe, se o senhor mandar, ele não me conhecia, nem eu conhecia, eu nunca tinha entrado ao Tribunal do Trabalho, nunca. Falei: se o senhor me mandar para lá, eu vou, mas se eu fosse o senhor, eu não mandava. Falei: por quê? Porque eu não sei nada. Você não passou no concurso, passar no concurso é outra coisa. Não tem nada a ver com conduzir uma audiência, ouvir as partes, ser respeitado por elas. Ele falou: você tem razão, o que você sugere? Me deixa aqui com o juiz mais antigo. Ele falou: qual? Eu não conheço ninguém aqui. Então ele escolheu o doutor Hélio Lage, que tinha sido juiz de direito, e eu fiquei com ele uma semana, vendo como é que funciona. Eu não sabia como é que funcionava. Então, reconhecer as limitações é muito importante. E quando o juiz é muito novo, é difícil ele achar que ele fica com medo de falar que não sabe e ficar desmoralizado. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, vou voltar a falar do Dr. Rocha, que era o médico de Pedro Leopoldo, o médico de Cataguases. Quando eu falei com o Dr. Rocha que ia casar com a Ângela, que está aqui, ele falou: por que você está falando comigo? Por quê? Não, porque nós somos primos. O que tem a ver uma coisa com outra? Já me desmoralizou de cara, né? Eu falei: mas não tem risco? Não tem risco nenhum, eu conheço os dois lados. O lado de um lado e do outro. Não tem. O risco é quando já tem alguns problemas de um lado e do outro, que eles se multiplicam quando há esse casamento. Pode casar. Os médicos também já não fazem isso mais. Tem que fazer 1000 exames. E também não sabem interpretar o exame. Tem que vir um laudo. É isso. Não vale para todos os médicos, mas grande parte deles é assim. Então, volta que eu falei no princípio. É preciso que a gente reconheça o que não sabe. Reconhecendo o que não sabe é uma virtude que a gente tem que cultivar. E levar e ficar sempre com o pé atrás. Eu estava falando ali com o Pegado agora, pessoa muito nova. Porque a pessoa, se eu tivesse um juiz aqui, ele ia falar que você já está mais velho. Pode ser também verdade. Mas uma pessoa muito nova, que não teve dificuldade na vida. O pai podia pagar estudo. Ele estudou, passou no concurso. Então ele se julga um doutor mesmo. Ele julga: sim, senhor, ele não tem dúvida. E normalmente é impaciente. E normalmente mal criado no trato com as partes. Qual é a parte que gosta de ser maltratada? Nenhuma. E quando você consegue tratar bem as partes, você é respeitado. E esse respeito, hoje em dia, você vê que os juízes, por exemplo, um grande amigo meu lá de Minas, o Patrus Ananias, que é um grande nome da política brasileira,
mas que ficou muito preso em Minas Gerais. Ele é ministro da presidenta, né? Então, como ele é ministro dela, fica marcado. Eu tive com ele agora em Montes Claros, no encontro em Montes Claros. Ele, na semana seguinte, ele foi almoçar ou jantar num restaurante em Belo Horizonte. Ele foi agredido quase fisicamente. E o Pátrio dos Analistas é um grande líder católico. Grande líder católico. Grande amigo ele não é, mas grande devoto do Papa. Que o nosso Papa é diferente de todos nós, né? Para melhor. Bom, agora falar um pouco ainda de história, mas não a minha. Nós conhecemos muito pouca coisa da história do Brasil. Lembre-se, eu vou te contar um caso separado, depois volto para falar. Vou falar da história do Brasil, pelo menos uns 15 minutos sobre a história do Brasil. Há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, foi publicado um livro chamado A Era Vargas, de um jornalista do Rio. E eu vi aquilo no jornal, eu fui ao aeroporto de Brasília, e na biblioteca do aeroporto de Brasília, eu fui comprar o livro, e perguntei para o rapaz da banca do jornal do aeroporto de Brasília. Perguntei, você tem aí a Era Vargas? Ele falou, Vargas? O que é Vargas? Você não sabe? Não. Vargas foi presidente da República. Aquele negócio do JK, eu falei, não, vamos embora. Isso em Brasília. Não se sabe nada da nossa história. Eu ia te pedir isso. Ainda bem que você leu meu pensamento. Obrigado. Bom, então vou traçar um pouco a nossa história, ainda que rapidamente. A nossa história começou quando os portugueses chegaram aqui, no finalzinho, no último ano do século XV, no ano seguinte, que é o século XVI. Tem um escritor brasileiro que disse o seguinte: os portugueses chegaram no Brasil de costa, com os olhos voltados para a Europa, especialmente para Portugal, que é a terra deles. Bom, isso é verdade até hoje. Eu tenho aqui um texto que eu não vou ler, para nós não perdermos tempo com leituras, de uma pessoa que foi ministra da Fazenda do Brasil, no princípio no princípio da República, e ele já estava começando no Brasil um movimento industrial, para industrializar o Brasil. E ele era contra, com o seguinte argumento: os Estados Unidos já estavam bem adiantados na indústria, mas nós não temos as virtudes raciais dos nossos irmãos do Norte. Dito por um brasileiro, que foi ministro da Fazenda em seguida. Eu estava no Marrocos, eu fui até Marrakech, eu não fui além de Marrakech, não, fui até Marrakech. E lá em Marrakech, nós estávamos jantando com um grupo de suíças, umas 5 suíças, de língua alemã. E uma delas falava português, porque ela era casada ela era formada em Direito e trabalhava na área do Direito numa fronteira. Então conversamos um pouco a respeito do Brasil. Ela me perguntou muita coisa do Brasil. Eu respondi, elas não sabiam que tem uma colonização alemã no Brasil, importante, não sabiam de nada a respeito do Brasil. Aí, depois de mais ou menos uns 40 minutos de conversa, a minha amiga que falava português falou assim: as minhas amigas querem que eu pergunte para você uma coisa. Eu estou com medo de perguntar e você não gostar. Não há possibilidade. Pode perguntar tudo, que eu respondo ou não respondo. Né? Ficar com raiva, nunca. Posso não fazer as pazes, mas brigar, nunca. Aí ela falou: não, elas estão achando que você tem uma boa cultura e queria saber qual é a sua origem racial. Essa palavra delas me ofendeu menos do que no meu compatriota, que falou a mesma coisa. Aí eu respondi para ela rapidamente, falei: vou falar a minha origem racial, que me desculpe que o modo como eu vou falar, mas foi o que eu falei com ela.
De um lado da minha origem é africana, o outro lado é índio. Europeu, nem uma gota. O silêncio foi mortal. E eu fiquei satisfeitíssimo. Porque elas são assim mesmo. Bom, vejam. O Brasil, quem é que trabalhava no Brasil? Eram os escravos. Porque Portugal não tinha... Aqui os índios não se adaptaram àquele trabalho. E não tinha... Portugal era um país pequeno. Então quem trabalhava eram os escravos, que vinham da Europa. Como é que eles eram tratados? Como animal, irracional. Você compra, você vende, você empresta, você aluga. Ele não tem direito a nada. Ele tem direito de obedecer. Muitos autores brasileiros hoje, por exemplo, o Márcio Pockmann, que foi até prefeito aqui perto de São Paulo, e muitos outros, falam que a herança da escravidão ainda é sentida no Brasil até hoje. E eu dou um exemplo disso que vou falar aqui agora. Como o trabalho não era valorizado, eu faço esse teste quando acumula. Eu não jogo na Mega Sena porque eu tenho medo de ganhar. E vai mudar a minha vida completamente. E eu não saberia viver com 50 milhões de reais, não saberia. Ia fazer besteira. Então, do jeito que eu fui criado com pouco dinheiro, fazendo aquilo que eu podia com o dinheiro que eu tinha, eu acostumei. Não tem esses sonhos assim, irreais. Se eu tivesse colocado dinheiro, uns 20 reais toda vez de sorteio, eu já tinha guardado um bom dinheiro. Bom, então, eu pergunto, quando está assim, uma pessoa mais pobre, ou a televisão, você vê pela televisão, uma pessoa com uma roupa mais pobre, ele também muito pobre, pergunta, se você ganhar, o que você vai fazer? Olha, se eu ganhar, eu vou comprar um carrinho, vou comprar uma casinha para mim e para os meninos, e não quero nunca mais trabalhar, porque trabalhar não honra, desonra. O trabalho não é uma coisa que dignifica. E a gente tinha que ter consciência disso. O trabalho honra a gente. Né? Já tem até lá tem uma epístola parece que fala: quem não trabalha, que também não coma. Ele tem que comer com o fruto do trabalho dele. E não adianta você dar... E no Brasil isso continua sempre, né? Outra coisa, o trabalho era... Eu, por exemplo, que estudei em Belo Horizonte, uma coisa que não existe mais, colégios públicos de alta qualidade. O Colégio Estadual de Belo Horizonte era assim como os colégios aqui de São Paulo, públicos, era da melhor qualidade. Depois, o Estado não pode gastar mais. Então, os colégios estaduais estão ficando arrasados. Bom, no colégio estadual, lá em Belo Horizonte, a gente ia para o colégio estadual 7 horas da noite e voltava para casa às 11 horas da noite, a pé, porque eu morava no fundo da casa de Ângela. Por isso que tudo era motivo de economia, né? Era minha prima, lá no fundo tinha um barracãozinho para minha avó e a avó dela, lá tinha um quartinho, e com uma cama para mim, uma cama para nossa avó. Vê que é um privilégio, né? É um privilégio. Eu herdei dela dinheiro nenhum que ela não tinha, mas a educação dela era pesada. A mão era pesada, a comida de muita gordura, como ela que cozinhava. Muito bem. Pois bem, nesse tempo que eu morei em Belo Horizonte, eu perdi quando é que eu estava aqui. Depois de uma certa idade, eu estou começando a falar, depois tem que repensar onde que eu estava. Então, vou começar como se eu estivesse falando sobre isso. Nós tivemos uma atividade agrícola, não era isso que eu estava falando, não, mas você pensa que aí na nossa atividade agrícola, puramente agrícola, isso durou o século XVI, XVII, no século XVIII teve em Minas a descoberta do ouro, a descoberta dos minérios. O minério em Minas pode fazer fortuna, pode fazer infortúnio, como aconteceu agora em Mariana, né? Onde ninguém sabe qual as consequências do minério, desde que dê lucro, o lucro resolve tudo. E
Acho que eu perdi de novo. Não. Então, nesse período que eu estou falando com vocês, aí a atividade agrícola foi menor, mas basicamente era agrícola. Falando de Minas de novo, sobre os mineiros, tem dois tipos de mineiro explícito, né? É o mineiro das minas, que é um mineiro ousado, exemplo típico é o JK, que morando em Diamantina, naquele fim do mundo, ele sonhou em ser presidente da República, menino pobre, foi, e sonhou em fazer uma nova capital, e fez. Ninguém acreditava. Falou-se que roubou muito. Se fosse hoje, nem estaria no jornal, que é muito pouco, fácil que está acontecendo. É muito pouca coisa. Bom, o JK e o outro mineiro é o mineiro da roça, da agricultura, que é extremamente conservador. Muito conservador. Medroso de tudo e conservador. Muitas dessas coisas mudaram aí para frente, né? Mas continuamos a ter um estado conservador e ousado, que é o estado de Minas Gerais. Logo em seguida vem o ciclo do café e a proclamação da República. A proclamação da República mudou o que no Brasil? Quase nada. Quase nada. Quando eu estive em Portugal há uns anos atrás, e conversando com a professora lá de Coimbra, eu perguntei, quando a família real foi para o Brasil, como é que vocês viveram aqui com a exploração dos franceses? Eu falei, não, quem explorou aqui foi a Inglaterra. Você sabe que foi a Inglaterra porque muita coisa que acontecia no Brasil foi determinação da Inglaterra. Não pode fazer isso, não pode, vinha da Inglaterra. É verdade que os ingleses não gostam de mandar, mas fizeram um sacrifício e mandaram um pouco nessa terra de Santa Cruz. Bom, tirando isso, vem a proclamação da República. Não, a abolição da escravatura e a proclamação da República. O que isso significou no Brasil? Praticamente nada. Nada. O Brasil começou a mudar a partir de 1930. Foi com a Revolução de 30. Pode pesquisar os grandes historiadores brasileiros que vão dizer isso só a partir de 30. Você imagina, de 30 para cá são poucos anos. Foi quando nós começamos a mexer com o trabalho. Foi quando surgiu o direito do trabalho. E o direito do trabalho surgiu aqui no Brasil numa época que lá, já foi dito aqui sobre os Estados Unidos, eu não estou falando mal dos Estados Unidos, vou falar até bem aqui. Os Estados Unidos também, no craque da Bolsa de Nova York, a miséria chegou nos Estados Unidos. Os filmes da época mostram o pessoal nas filas para pegar um pouco de comida. Não tinha comida, não tinha nada. E no Brasil, o Brasil até nesse ponto não teve dificuldade, não. Mas foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com o craque da Bolsa de Nova York, começou lá uma industrialização crescente. E aqui não. Aqui a industrialização começou depois de 30, com Getúlio Vargas e, sobretudo, com a Segunda Guerra Mundial. Como que todo mundo sabe, ou já ouviu dizer, o presidente Roosevelt esteve no Brasil nessa época. O que ele veio fazer no Brasil nessa época? Ele veio convencer Getúlio Vargas a ceder para os Estados Unidos Natal, o Porto de Natal. Eu não sei se Pegado estava envolvido nisso, mas você não estava falando. E, em troca, por que queria o Porto de Natal? Porque era o ponto mais próximo do norte da África. E eles precisavam de invadir a África para ganhar a Segunda Guerra Mundial. E assim foi feito. Os Estados Unidos, então, conseguiram essa cessão, e em troca disso, eles forneceram dinheiro ao Brasil, não sei a que preço, mas forneceram dinheiro para fazer a Companhia Siderúrgica Nacional, quando começou a industrialização brasileira, de maior vulto. Nesse tempo, em 43, já tinha sido feita a CLT. Veja, a CLT foi publicada
sob protesto aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro só. Mas a população brasileira não estava nem em São Paulo nem no Rio. A população era trabalhadora rural e a CLT não se aplicava integralmente ao trabalhador rural. Se ela se aplicava ao trabalhador rural, eu nem sei se ela seria publicada. Nem sei. Se a revolta contra ela seria enorme. Porque eu estou com um texto aqui para ler, mas não vou ler também. Que a reação que teve em São Paulo e no Rio com relação às leis trabalhistas. Por exemplo, e ver algumas leis trabalhistas da época têm a mesma reação até hoje. Por exemplo, foi proibido o trabalho de menor. Menor de tantos anos não pode trabalhar. E qual é a crítica aqui em São Paulo, da Federação do Comércio de São Paulo? Agora, o menor vai ficar na rua virando bandido. É o que nós falamos até hoje. O menor não pode trabalhar, mas pode matar, pode roubar, pode fazer tudo. E também no Rio, houve uma revolta muito grande contra essas leis que estavam chegando. Do ponto de vista jurídico, qual foi a novidade do direito do trabalho? A novidade do direito do trabalho foi o Estado intervir nas relações de trabalho, intervir no contrato. Como é que era até então? No contrato você não podia mexer. Aquela expressão latina, pacta sunt servanda. Quem assinou o contrato tem que cumprir tudo. E esse pacta sunt servanda é um absurdo. Mas era assim. Nossa, quanto tempo que eu ainda tenho aqui? 5 minutos. Isso é uma fartura. Vai fartar. Bom, a novidade do direito do trabalho é ele intervir no contrato. Contando muito rapidamente, que uma coisa que eu me lembrei aqui agora. Toda a legislação brasileira e toda a toda a jurisprudência dos tribunais, inclusive do Supremo, era a favor do pacta sunt servanda. Assinou, tem que cumprir. Não pode deixar de cumprir. Mas era cada vez mais forte a ideia do Estado interferir nas relações de trabalho, interferir na economia. Foi isso que fez Roosevelt nos Estados Unidos. Grande interferência nas relações contratuais, para dizer que o contrato não vale tudo. Tem que examinar o contrato. E um exemplo clássico disso que aconteceu no Rio, uma ordem religiosa arrendou para determinado grupo de pessoas, né, uma grande área no Rio. E lá no Rio, essa área não valia nada, porque era muito pobre. Mas acontece que obras sociais naquela área ficou muito rica, ficou muito importante. Então, no contrato estava escrito assim: ao vencer o contrato daqui a 20 anos, nós venderemos a terra por 20 mil reais. Esse valor aqui não interessa. Mas acontece que foi tudo muito valorizado por uma obra que não era possível, imprevisível. E aquilo que se falou em 20 mil reais era mais de 2 milhões, se fosse vender. Então a ordem era religiosa, devota, mas não era burra, não entregou o terreno. Não entregou. E disse que não era possível entregar. E a sentença que deu razão à ordem religiosa foi proferida por um grande juiz mineiro, mais um, mineiro, que era especialista em direito penal, Nelson Hungria, que diz o seguinte: aquilo que era imprevisível quando o contrato foi assinado não pode ser tratado como previsível. Então essa cláusula não vale e não precisa entregar o terreno por esse valor, a não ser pelo valor que vocês estão querendo, que eu não sei quanto. Bom, o direito do trabalho está muito cheio disso. E outra coisa do direito do trabalho também, importante, é que ele é mutável. Eu, por exemplo, sempre ouvi falar que a pessoa que trabalha com máquina, com tudo, trabalha com as mãos sujas de graxa, de tudo. E eu tive aqui, quando eu estava no TST ainda, quando eu era corregedor, então foi em 2006, eu tive aqui em São Bernardo e visitei lá uma montadora da GM. Uma dessas. O que aconteceu lá, que me impressionou muito? É porque
Os empregados, primeiro, está todo mundo limpo. Primeiro. Segundo, não fazia força. Tem que levantar o carro, aperta o botão, o carro vira, aperta o botão, o carro. E ele tem que saber ler e escrever. Ler e escrever. Eu tenho tios lá em Pedro Leopoldo, agora não tem, que eles já morreram, lá em Pedro Leopoldo, que os empregados queriam aprender a ler e escrever, ele não deixava. Daqui a pouquinho está querendo até aumentar salário e tudo. Fica lendo as coisas. Então, o analfabetismo militante era importante. Bom, gente, eu tinha muita coisa para falar. Eu vou citar aqui um texto aqui do Norberto Bobbio, para terminar, que ele diz Norberto Bobbio que, finalmente descendo ao plano ideal, do plano ideal ao plano real, uma coisa é falar dos direitos do homem, direitos sempre novos, e cada vez mais extensos, e justificados com argumentos convincentes. E continua. Os direitos sociais, e dentre eles o direito de trabalho, como se sabe, são mais difíceis de proteger do que os direitos de liberdade. E são mais difíceis de proteger. Bom, o Papa João XXIII, que era de que esse aqui atual é discípulo, o João XXIII, quando ele chegou no Vaticano como Papa, às vezes eu falo longe do microfone, que aí nem todo mundo entende, nem todo mundo fala, eu fico livre de controvérsias. Mas o Papa João XXIII, que era um homem do meio rural, família pobre, ele não levou ninguém para trabalhar no Vaticano, e doente. Bom, quem é mais ligado à Igreja Católica sabe que eu estou falando uma coisa séria. O que aconteceu? Morreu Pio XII. Pio XII era um santo. Ninguém chegava nem perto. Pio XII, lá no Vaticano, segundo eu já li, ele não conversava com ninguém. Tinha os aposentos dele, muito raramente. Aí chega o Papa João XXIII, conversa com todo mundo. Qualquer servidor pode conversar com ele. Aí um dia o pessoal que faz limpeza falou, nós queríamos falar com você. Pode falar. O que aconteceu? Nós estamos ganhando muito pouco. Quanto você ganha? X. Você tem família? Tem filho? Tem alguém que trabalha? Não, os meninos são pequenos. Não. Ele fez a conta. Realmente não dá. E mandou dobrar os salários. O que aconteceu? A Cúria Romana, muito liberal em matéria de dinheiro, falou, não pode. Falei, por que não pode? Não pode, porque se você for fazer isso, vai faltar dinheiro para as obras de caridade. Aí ele respondeu uma coisa que eu sempre me lembro. Primeiro a justiça, depois a caridade. Você não pode ser caridoso se não for justo. Essa é uma lição que eu procuro preservar. Da próxima vez eu vou falar do Papa atual. Muito obrigado.